Bom dia, enfim, de volta aqui na nossa casa de verdade, que é a Qualivetes, né? Quebramos um galho a semana passada com a minha página pessoal, mas enfim, voltou o nosso Instagram, nada mais justo, e hoje voltamos a fazer as lives por aqui. Então ficamos aí uma semana de susto, né? Suspensas do Instagram. A gente acredita que por a gente ter acesso aí a mais de um lugar, né, com mais de uma pessoa da equipe acessando, mas não tem jeito, né? Em Instagram de empresa a gente faz a muitas mãos, não é somente a duas mãos, né? Hoje a gente vai receber aqui a Simone, da Ajuda Animal. Eu sou Juliana Moraes, sou coordenadora aqui da equipe Qualivetes. E essa semana a gente chegou, né? Parecia que faltava tanto quando a gente começou a falar disso, mas essa semana é a semana do nosso webinar. E ele vai acontecer no sábado e no domingo, dia 6 e 7 de março, com início às 8 horas da manhã. Então, cada dia nós vamos fazer 6 palestras com convidados diferentes, abordando diversos temas. E o grande diferencial desse evento é que vai ser a primeira vez que nós conseguimos e vimos isso na medicina veterinária, onde estão sendo convidados tutores, estudantes de medicina veterinária, né? Todas as pessoas estão sendo convidadas e profissionais da área. Então, os colegas que querem se aprofundar um pouquinho mais no mundo de medicina integrativa são muito bem-vindos. Estudantes que querem já sair da faculdade com esse olhar integrativo também são muito bem-vindos. E tutores, então, o linguajar, né? A forma com que os palestrantes vão se expressar vai ser um pouco menos veterinês, né? Então, vai ter todo esse cuidado com a adaptação da linguagem para que vocês também possam entender. E o porquê disso? Porque a gente acredita que quanto mais informação você tenha, mais você vai conseguir trazer o melhor para o teu animalzinho. Então, essa foi a ideia de trazer os tutores também. Nós vemos aqui na nossa rotina, diariamente, que o pessoal pergunta bastante coisa, a gente tem cada vez mais tutores interessados. E a gente até brinca que o nosso maior concorrente é o Dr. Google, né? E não é que seja só uma crítica, né? Não é que seja só uma coisa ruim, mas é algo para se tomar muito cuidado. Hoje, quando a gente pega um exame de um animal, jogar lá no Google para saber o que é, porque aquilo ali não está filtrado adequadamente para a tua necessidade. Então, pode ser que você se desespere sem motivo e pode ser que você não se desespere com motivo. Então, esse é o nosso maior cuidado e aí a gente acredita que a gente consiga levar uma melhor informação se vocês estiverem sempre aliados a profissionais. E aí a gente consegue fazer isso. Eu falei um monte de agente, mas conseguimos levar uma melhor informação, mais filtrada e mais confiável para vocês. Eu vou esperar a Simone entrar, Simone da Ajuda Animal, porque, como eu estava falando para vocês, o webinar ele vai ser 100% beneficente. Esse é o nosso primeiro evento de cursos, né? Primeiro de muitos, porque a gente tem aí o Qualivetes Mentoring agora. Mas nós tivemos essa ideia já há algum tempo, foi até a ideia de uma estagiária que passou aqui com a gente. E nós conseguimos fazer esse evento completamente beneficente, com a ajuda de todos os palestrantes, claro, de todos os patrocinadores, e tudo vai ser convertido em ração. E aí vocês podem estar me perguntando, tá, se é 100% beneficente, por que vai ser cobrado? Gente, deixa eu só mandar o convite aqui para Simone, que eu tô um pouco preocupada dela não ter conseguido entrar. Pronto, vamos ver se agora ela consegue. Mas vocês devem estar me perguntando isso, né? Então, se é beneficente, por que custa R$100 ou mesmo 60 para quem vai comprar um dia só? Porque quando nós começamos a falar disso, nós questionamos muito a possibilidade se a pessoa poderia doar a ração que ela quisesse ou se nós iríamos impor um valor. Porque, gente, fazer evento beneficente é tipo fazer churrasco em casa e falar para cada um levar uma coisa, sabe? E no final do dia, todo mundo já fez isso, eu tenho certeza. E no final do dia você tem quilos de linguiça, quilos de frango, mas você tem bem pouquinho de picanha, né?
E é a mesmíssima coisa em eventos beneficentes. Então, se nós liberássemos apenas a doação de um saco grande de ração, por exemplo, haveria isso. Haveriam rações de péssima qualidade, rações medianas e rações de ótima qualidade. E para nós veterinários, isso não é nem ajuda, porque os animais, eles sofrem de distúrbios trato-gastrointestinais. Então, num dia você come salsicha, no outro dia você come caviar, no outro dia você come arroz com feijão. O seu organismo também precisa de uma adequação ali para receber os alimentos da melhor forma. Então nós decidimos que nós não escolhemos ainda, por uma ração mediana, claro, sem corantes, né? Uma ração reconhecida e que não fosse nem a top, né? Mas que também não fosse aquela ração das mais baratas. Então nós estamos, eu já falei aqui algumas vezes, se tem marcas inclusive, nós vamos escolher entre o pessoal da Premier com a Golden ou o pessoal da Royal Canin. Nós não conseguimos contato com nenhum deles para, infelizmente, positivo para patrocinar o evento, né? Mas nós entendemos que o dinheiro que será convertido será em uma dessas duas rações. Também ouvi das pessoas, mas e aí, né? Vocês falam tanto de alimentação natural, vai doar ração. E, gente, isso não tem nada a ver. Existem rações ótimas que eles vão nutrir o animal adequadamente, tá? Tudo como a gente espera. É claro que quando a gente fala aqui, a gente tá falando para você, tutor, que busca todas as melhores opções para aquele seu animalzinho. E aí você tem um, tem dois, tem três, tem aqueles que cabem aí no seu bolso. Quando a gente tá falando de uma gama maior de animais, a gente tem que adequar ao bolso dos tutores, né? Dos tutores, dos protetores, no caso. E aí a gente faz, com certeza, ajuda com ração, tá? Eu vi que a Simone entrou aqui, eu vou mandar o convite para ela. Vê se você recebeu aí. Enviei novamente. E, gente, vá perguntando. A ideia... Oi, Si, bom dia. Bom dia. Tem? Tudo. Tá bom. Tenho participação especial aqui dos meus filhos também. Eu tenho também, viu, Si? Não tem jeito. Eu tenho também. Deu certo aí? Gente, vai falando pra gente se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão vendo bem. Então, primeiramente, quero agradecer a Simone por ter topado madrugar aqui com a gente. Às 7 horas da manhã, que é o horário que normalmente eu faço as lives sozinhas. Mas essa semana a gente envolveu vocês. Acho que é super importante passar para o pessoal quem é o pessoal da ajuda, né? E eu queria, assim, que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho do trabalho de vocês. Eu tô vendo, para mim, a Simone tá travando um pouquinho, mas se o que você não entender que eu falar, você fala, eu repito, tá bom? Deixa eu tentar mudar de lugar para ver se melhora um pouco. Porque às vezes eu acho que é o sinal. A Adriana tá falando que a transmissão tá ótima. A Ana entrando aqui. Bom dia, gente. Deu, melhorou sim, melhorou. Para mim parou de travar, melhorou. Então, sim, inicialmente vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho aí de como começou, quem é o pessoal da ajuda, com quem vocês contam, que eu sei que vocês são em várias, né? Sim. Mas conta um pouquinho pra gente. Bom dia todo mundo. Eu sou a Simone. O Ajuda Animal, ele existe já há mais de 8 anos. Ele foi fundado, como todo mundo, como protetoras. A gente começou a resgatar por uma questão independente. E começou a tomar uma proporção muito grande. A gente começou a ter contatos, a conseguir mais voluntários.
E hoje a gente, graças a Deus, a gente já tá num grupo bem grande, envolvido. Eu cuido mais da parte dos voluntários. A gente tem a Ana e a Roberta, que foram quem fundou o Ajuda Animal e elas estão com a gente até hoje. Mas graças a Deus a gente conseguiu outras pessoas que se envolveram também. Então a gente hoje conseguiu alcançar um número muito maior de pessoas. A gente hoje está com mais de 70, a gente está com mais de 70 cachorros, a gente tem mais de 20 gatos, tem cabra, tem pato, tem o que aparecer pra gente, a gente salva. A gente Todos não. vítimas de maus tratos, sim. Exato, sempre maus tratos, abandono, em questão de. Principalmente é o abandono. Acho que a maior questão a gente encontra os animais sempre machucados, atropelados, desnutridos, quase morrendo. Às vezes tem alguma doença, tem várias questões. É difícil a gente começar a falar dos tutores porque envolve muita coisa, mas a gente sempre pega eles, infelizmente, numa questão de maus tratos e abandono que é bem severa. E aí a gente entra do zero para conseguir reviver eles, trazer de novo para eles uma qualidade de vida. Perfeito. E se algumas questões, né? Quando a gente começou aqui a divulgação do evento e tudo mais com as ONGs, serão duas ONGs ajudadas, algumas pessoas questionaram onde fica, mas eu quero visitar e passa o endereço, porque a gente tem que saber. E a gente falou, gente, a gente não passa o endereço de ONG, porque ela já tem problemas suficientes, não estão precisando de mais, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para que as pessoas entendam e que não nos levem a mal, mas o porquê, então, o endereço, né, da ajuda não é divulgado, mas como que as pessoas fazem para saber um pouquinho mais de vocês? Hoje, o nosso abrigo fica em Santa Isabel. Realmente, a questão de passar o endereço é um pouco complicada, porque tem toda essa questão. As pessoas acabam. Tem, óbvio, que as pessoas, pelo lado positivo, que querem visitar, querem ajudar, querem conhecer mesmo, mas a gente também tem o outro lado, que é a parte do abandono, que quanto mais a gente cresce, as pessoas tendem a jogar os animais na porta do abrigo. Inclusive, esse ano aconteceu, se eu não me engano, já com 4 animais. Foram 4 gatinhos colocados numa caixa de papelão fechada e deixaram lá. A gente acordou no dia seguinte, foi olhar e eles estavam lá. Então, assim, todo abrigo tá lotado, e a gente tem várias questões financeiras, que é o principal problema hoje. Então, divulgar o endereço, a localização é um pouco complicado para a gente por causa disso, porque a gente já não tem mais espaço e a gente não tem mais também a questão financeira para arcar com alguns custos. E aí, passando o endereço, acaba tornando a gente um pouco mais vulnerável nesse sentido, da gente receber cada vez mais animais. E realmente a gente está numa situação, acredito que todos os abrigos também estejam numa situação. Acho que E o Ajuda hoje, a gente faz nossas feirinhas aos sábados em Perdizes. Todo sábado a gente está em Perdizes, no Pet Shop Laicão. Inclusive, lá é praticamente o nosso ponto, que a gente está lá já há mais de 7 anos fazendo feirinha aos sábados. Então, lá é um ótimo lugar para conhecer. A gente explica, a gente está lá sempre, a gente está para tirar mesmo todas as dúvidas. A questão da visitação hoje, por causa da pandemia, realmente a gente não está fazendo, porque lá a gente tem pessoas de idade que cuidam dos animais, então a gente tem essa restrição. Mas quando a pessoa está envolvida, é voluntária, ou até mesmo adotante, que não pode ir no sábado e se dispõe a ir até Santa Isabel para buscar o animal, a gente, óbvio, que passa o endereço. Não tem problema nenhum, a gente não tá escondendo nada, mas é mais para a questão do abandono dos animais, que a gente sim. tenta se preservar um pouquinho nesse sentido.
E Simone, de onde vem a verba que vocês utilizam hoje? Como que vocês sustentam esses animais? Hoje, 100% da doação é de pessoas físicas. A gente tem já doadores que acompanham a gente desde o início, que a gente consegue contar com uma ajuda mensal. A gente utiliza muito a parte da internet para conseguir essa parte de doação. Então, sempre, a gente nunca tem a garantia, a gente sempre está buscando, é uma coisa incessante que a gente precisa fazer todo dia para conseguir um pouquinho de dinheiro. Então, a gente posta muito o que está acontecendo, o acompanhamento dos animais, para as pessoas também saberem, porque quando as pessoas doam, elas querem fazer parte, né? Então, elas querem saber o que está acontecendo. Então, a gente tem essa preocupação de passar para os nossos seguidores, para os nossos doadores, essas questões. Então, a gente sempre utiliza mais a parte de rede social para isso, seja através de rifa, seja pedindo ajuda mesmo direta. A gente vai sempre tentando bolar alguma coisa diferente para a gente arrecadar esse dinheiro, mas é 100% de pessoa física. E vocês moram no local, Si? Como que vocês fazem, se revezam ali? Então, o abrigo que fica em Santa Isabel, ele é uma propriedade da Roberta, né, da mãe da Roberta, que é uma das fundadoras, que ela mora lá e acabou virando o abrigo. Ela não teve muita opção. O abrigo entrou na chácara. Ela estava lá tranquila antes disso. E ela mora lá hoje com o marido. Ela que praticamente faz toda a parte do cuidado, principalmente com os cães idosos ou que estão precisando de mais atenção, porque ela fica lá 24 horas. A gente tem os cuidadores que a gente precisa ter para fazer a limpeza dos canis, higienizar, dar ração. Então ela não consegue fazer sozinha porque hoje a gente tem muito animal. Muito Então a gente conta um pouco com a ajuda de todo mundo. O cuidador que ajuda a gente mensal, ele é pago. A gente tem essa também. Não, infelizmente não dá para contar com o trabalho voluntário de todo mundo, porque as pessoas também precisam da questão financeira, é um trabalho. Então a gente remunera ele do jeito do que foi acordado desde o começo. E aí a gente tem os folguistas, mas quem mora hoje lá é a mãe da Roberta com o marido. A Roberta acaba tendo mais esse contato lá, ela que vai praticamente toda semana, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana para lá, que é quem acompanha muito a parte dos resgates, as partes principalmente de levar no veterinário, é mais a Roberta. A gente, como a gente mora mais para São Paulo aqui, porque acaba ficando um pouco distante, então a gente tem esse contato, a Rô acaba sendo essa ligação que a gente tem com o abrigo. Perfeito. E Simone, as pessoas que estão ouvindo a gente, mas que não podem, por algum motivo, ter mais um bichinho, seja um gatinho, um cachorro, mas elas gostariam de apadrinhar. Eu sei que alguns locais trabalham dessa forma. Vocês trabalham também? É possível apadrinhar o bichinho? Sim, a gente trabalha, inclusive a gente começou esse ano a focar bastante nisso, porque a gente tem os cachorros e gatinhos que são doáveis, mas os outros, tanto os idosinhos, quanto a gente tem cabra, a pata, eles não vão ser doados, eles vão viver com a gente pro resto da vida e eles geram um custo. Então a gente começou com esse modelo de apadrinhar a pessoa do valor que ela pode por mês e a gente mantém ela informada também sobre o que aconteceu, sobre o animalzinho que ela quer apadrinhar, para ela também, como se ela fosse uma doação, ela cuida dele estando com a gente. Então a gente começou a trabalhar bastante focada nisso esse ano, com essa questão de apadrinhamento. E a pessoa pode, por exemplo, levar um final de semana para casa dela, ou no caso de apadrinhamento, não. Como que isso funciona? Porque às vezes a pessoa quer um bicho de final de semana, né? Ah, eu no final de semana eu quero levar para minha casa. Como que isso funciona? Então, a gente a gente não trabalha nesse formato porque envolve muito os animais têm muita questão do ambiente.
eles se acostumam eles têm uma rotina, como todos nós. Então, a gente não consegue fazer esse tipo de, pode ir final de semana, pode passar alguns dias, porque muda muito o ambiente, estressa muito o animal e acaba não sendo benéfico para eles. Então a gente sempre está focada no bem-estar deles. A gente entende sim que as pessoas querem fazer parte, que querem cuidar, tipo, eu tô ajudando, eu queria não sei o quê. Mas a gente tem que pensar na questão do animal mesmo, de estressar ele. Então, às vezes isso pode gerar várias complicações. Por isso que a gente acaba não permitindo, e também porque a gente tem, como eu falei, como tem a cabra, o pato, essas coisas, a gente não consegue mudar muito o ambiente deles. Eles precisam de um lugar um pouco mais aberto. E essas pessoas podem visitar esses animais que elas apadrinham. Aí Sim, elas combinam com vocês e aí elas podem fazer essas visitas. sim, exatamente. A gente tinha essa questão de ir visitar o abrigo, a gente não tem problema nenhum mesmo em levar. É que a pandemia acabou entrando de uma forma que a gente não esperava, né? A gente está há mais de um ano nisso. Então, a gente deu uma paradinha nessa época só pela questão de saúde mesmo, tanto da mãe da Roberta quanto do marido. Claro, com certeza, né? Mas fora, tirando, né? Fora da pandemia, e se quando as pessoas começarem a poder se planejar para voltar, o trabalho voluntário para vocês é algo interessante. Então, Muito, para as muito. pessoas estudantes de medicina veterinária, ou pessoas que não sejam da área, mas que querem fazer algo, gostam dos animais, querem passar lá o final de semana ajudando de alguma forma, pode procurar por vocês. Sim, sim. A gente, inclusive, na feirinha, a gente conseguiu hoje, a gente está com um grupo de voluntários bem engajado com a gente. É, então, a maioria hoje ajuda muito a gente aos sábados na feirinha. A- Porque a gente precisa passar para quem quer adotar um animal toda a história, o temperamento, o comportamento de cada animal. Então a gente precisa muito dos voluntários para nos ajudar a contar essa história para eles, para a gente conseguir cada vez mais alcançar outras pessoas. E toda ajuda, não importa a mesma área, seja advogado, veterinário, ou estudante, ou nada, não tem problema. Não precisa ter formação, a gente não tem restrição nenhuma, a gente realmente precisa de ajuda. E é assim, cada voluntário que entra para qualquer ajuda, se ele divulga para a família, se ele fala, estou ajudando um abrigo e a família se. Então, é uma sementinha que a gente planta e é de um em um que a gente consegue cada vez mais crescendo. E foi. O seu som deu uma cortadinha, acho que sumiu um pouquinho do seu som. Não sei se você está sem som. Eu acho que Agora voltou. travou um pouquinho também. Voltou. Tô- Voltou sim. Era mais essa questão dessa sementinha que a gente consegue ir plantando nos voluntários e eles vão repassando. Então a gente consegue aumentar cada vez mais o nosso leque de pessoas que conhecem a gente. Mas a gente precisa muito da ajuda, tanto na feirinha tanto no abrigo, para conhecer os animais, o carinho, só de dar o carinho para os animais, porque hoje no abrigo eles moram em canis que são pequenos, então a gente não pode deixar todo mundo solto, porque eles brigam entre eles, pode acontecer alguma tragédia, tem os outros animais, então eles moram hoje em canis, eles são soltos durante de 2 vezes ao dia para poder correr um pouco, fazer xixi, fazer as necessidades fora, mas eles acabam ficando ali sozinhos e um cuidador, ele não consegue dar a atenção que o animal quer. Então os voluntários indo no abrigo, essa questão de dar o amor, de dar carinho, o contato com outras pessoas é muito importante para eles também, para eles poderem desenvolver. E Simone, você falou um pouquinho de triagem, né? Animais adotáveis e não adotáveis. Como que funciona isso? Você chegou hoje um gatinho, um cachorrinho, e aí acredito que as situações sejam as mais diversas, né? O que que difere um animal adotável de um não adotável e como é feita essa triagem e o quanto as pessoas podem adotar o não adotável? Já aconteceu com a gente, inclusive, acho que foi até ano passado, se eu não me engano, uma pessoa ela gosta de animais idosos, ela gostaria de dar para eles um final de vida
maravilhoso. Então, é em minoria, mas existem. E a gente, claro que a gente, é o que a gente mais quer, é que os animais consigam ter um lar, ter uma família, ter uma mãe e um pai, porque querendo ou não, a gente dá esses nomes, eles precisam saber quem são, né? Então, já aconteceu sim da gente doar um animal não doável, que era um idosinho. Inclusive, ele veio a falecer faz pouco tempo, mas ele conseguiu viver o finalzinho da vida dele numa qualidade de vida maravilhosa. Então, num lugar quentinho, dentro de uma casa, subindo no sofá, recebendo toda a atenção, todo o carinho. Então, a gente, claro, a gente fala que não é doável porque as pessoas não querem mesmo. As pessoas querem filhote, as pessoas querem os cachorros de porte pequeno. Tem uma distinção na hora de adotar. Então, a gente acaba falando que eles não são doáveis porque a gente não vai ficar levando eles para feirinha, porque é muito estressante. Então, os animais mais idosos ou que tem algum probleminha de saúde, a gente prefere deixar eles no abrigo, que eles ficam lá, já tem o cantinho deles, a rotina deles, do que estressar eles indo para feirinha, sabendo que eles não vão ser adotados. Então, se por acaso aparecer alguém que tem esse interesse em adotar esses animais, às vezes um animal, outra questão, além dos idosos que não são, que a gente coloca como não doável, são os animais que são agressivos, que passaram por muito trauma, então eles não confiam no ser humano. Então, esse é um outro animal que a gente acaba colocando como não doável, a gente faz todo um trabalho, mas tem uns que acabam ficando a vida inteira nesse estresse, nessa agressividade, e a gente não vai doar para um adotante, porque pode acontecer alguma coisa. O adotante, quando vai em busca de um animal, eles querem algo como filhos, algo assim. Então, a gente preza muito pela essa qualidade do bichinho, então a gente prefere deixar eles no abrigo, mas é claro, se tiver algum interessado, quer fazer essa maravilhosa ação, a gente, óbvio que a gente conversa. Nada é 100% restrito. A gente só quer mesmo que os animais tenham o melhor condição de vida. Então, se por acaso tiverem alguém interessado nos nossos idosinhos ou em qualquer outro animal, a gente sempre vai conversar. Perfeito. Então, e o que que a pessoa precisa para ser um adotante? Porque eu já ouvi algumas críticas das pessoas que não conhecem esses trabalhos, né? Que falam, mas é super burocrático, aí eu vou lá e você vai me fazendo um monte de pergunta. E aí, queria que você compartilhasse um pouquinho do que a gente ouve, dos absurdos que a gente convive, né? Que é o por isso de tantas perguntas. O que que precisa para ser um adotante? Hoje a gente trabalha muito na questão, a gente acabou bolando um formulário online. Exatamente assim, os animais, eles têm personalidades diferentes. Eles todos já passaram, como são animais de rua, todos já passaram por alguma coisa. Então, às vezes, um animal não gosta de criança, ou um animal, ele não se dá bem com outro bicho, outros precisam de companhia. Tem animais que não conseguem ficar sozinhos, que são muito carentes. Então, a entrevista, a parte burocrática, é muito para a gente conhecer o adotante e realmente ver se casa a personalidade do adotante com o animalzinho para os dois conseguirem ficar contentes, né, com a situação. Porque a gente passa muito pela questão do adotante adotar um animal e ele late muito, ele não sei o quê, ele puxa, ele morde e devolver o animal pra gente. A gente tem muito essa questão, mesmo com todo esse trabalho de fazer entrevista, de conhecer, de saber realmente onde é o endereço. A gente pede foto para saber a altura do muro, a altura do portão, se tem o portão é fechado, se é aberto, porque a gente realmente quer doar o animal para um lugar seguro, para um lugar onde a gente saiba que ele vai poder viver o resto da vida dele sem ter nenhuma preocupação. Então, a parte burocrática é muito mais para a gente conseguir casar essas duas personalidades do adotante e do animalzinho. Perfeito. E até do gato, né? Sim. Então, Gato é uma eu moro numa casa e eu quero um gato para ficar passeando por aí, porque gato é assim, ele é livre, livre, né?
Não, gente, não é assim que funciona. A criação do gato que a gente defende é uma criação indoor. Então, é dentro da sua casa, com janela telada, tendo certeza que ele não vai cair, que ele não vai ser pego. Fora as maldades. Para a gente aqui que gosta de animal, né? Claro, quem acordou 7 horas da manhã e está aqui com a gente, É porque adora animal, né? Mas a gente vê muito absurdo. Então, para vocês terem noção, acontece muito de próximo a Sexta-feira 13, Dia das Bruxas, as pessoas buscam adotar gatos pretos, por exemplo, né? Para fazer maldade mesmo com eles. Então, às vezes, até existe essa comunicação entre os protetores. Olha, tem um fulano aí maluco procurando todos os protetores porque quer adotar 5, 6 gatos pretos. E aí, muitas vezes, eu também já ouvi das pessoas: ah, mas entraram na minha casa e aí viram lá alguma coisa, e aí já falaram que eu não vou adotar. E aí, às vezes, entendam, né? É interessante que vocês se aproximem da ONG para a ONG te conhecer também. Então, é importante isso, que a ONG saiba quem é você e se de fato você vai fazer algo benéfico para aquele animal, né? Porque acho que tudo que ele não precisa ali também é de mais problema do que ele já teve na vidinha dele inteira, né? Não tem nem e dúvida disso. acaba acompanhando, depois que a gente doa, a gente tem toda a parte do acompanhamento. Durante a semana a gente conversa, a gente disponibiliza nosso telefone particular para realmente para tirar dúvidas. Olha, ele fez isso, fez aquilo, e a gente poder ajudar, porque o que a gente mais quer é que realmente tenha essa adaptação. A questão dos gatos que você estava falando é muito importante, porque é o que você falou, a gente que está aqui, a gente acha que não acontece nada, né? Que não tem A problema, que gente tem cliente aqui que fala: ai, Juliana, você só pensa coisa ruim. Ah, ele só sai para dar uma voltinha. Não, gente, não dá para gato dar uma voltinha em lugar nenhum. É como se você largasse teu filho de 5 anos para ela dar vai. uma voltinha por aí e ver se ele volta mais tarde. É um absurdo, não dá, né? Não dá. Então é um cuidado mesmo, né? A Viviane se está aqui com a gente falando: eu tenho um cachorrinho que adotei com vocês, nosso Abel, ele pula, rasga um monte de coisa, rouba comida, muitas outras coisas, mas é nosso nenê. Então é um que achou aí a família dele, né? É Eles legal essas histórias. Eles são muito. Eu tenho uma também resgatada, ela já tá com 4 anos. Eu peguei ela adulta e ela rouba a comida de cima da mesa, porque ela é alta. A gente vacilou, ela só estica o pescocinho assim, rouba E pega. e some. Aí a gente já sabe que aconteceu alguma coisa. Terrível. Eles E são. a Vânia falando pra gente: na maioria das vezes os gatos não voltam para suas casas, existe o envenenamento, atropelamento, é maldade humana, com certeza, né? A Débora falando: voltinhas não são legais. E é isso, né? O pessoal mais gateiro aí também defende muito essa história de: não, gente, não dá para gato dar voltinha, nem cachorro, tá? Ah, Eu ele também. foi ali, ele faz xixi sozinho na rua. Não, gente, ninguém faz nada sozinho na rua. Coloca coleira no teu animal, eles são seres irracionais. Ah, mas ele entende melhor que meu filho. É verdade, o meu também entende, né? Mas o que acontece? Ele tá lá na rua, passou uma moto, soltou um fogos, tudo pode acontecer. O animal se assusta, a gente perde o controle daquele animalzinho. E a gente trabalha com reabilitação. Tudo que é ruim vem parar aqui, né? Então, ele foi atropelado, ele caiu não sei da onde, tinha fogos, ele caiu da laje, tudo acontece, gente. Então não é que nós somos pessimistas, é uma proteção mesmo com o bichinho, né? Como a gente está no meio, a gente recebe muito essa questão do atropelamento, do envenenamento. Então a gente realmente sabe o que acontece quando um gatinho sai para dar uma volta. Até aqui a Débora estava lendo aqui que ela falou que tem um dos gatinhos que ama passear e ela comprou um peitoral para ir junto. Então, é claro, eles podem ir para a rua, se o animal gosta, a gente não vai privar ele disso, mas tem que ter esse cuidado, que nem ela falou, ela coloca o peitoral e leva ele para passear. Isso é maravilhoso, porque ela tá trazendo proteção, ele tá passeando do jeito que ele quer, ele tá vendo ali a graminha, tá vendo as coisinhas. Então a gente tem que se preocupar muito com isso. A questão da coleira de identificação para cachorros e para gatos é muito importante. A gente acompanha muito, a gente tem muitos Instagrams hoje, mesmo grupos no WhatsApp de animais perdidos, que é exatamente isso que você falou. Às vezes acontece alguma coisa, uns fogos, alguma coisa que assusta e eles
correm e não dá para acompanhar. Não, e hoje em dia, né, a gente tem tanta coisa, tem roubo de animal, tem, enfim, acidente, né? Não, é muita coisa que pode acontecer com o teu bichinho e a gente sabe que a família acaba. Porque quando o animal falece de uma forma natural, que é o que eu espero que aconteça com o meu, claro, todos vão ficar velhinhos, todos vão ficar doentes e vão falecer, a gente também, né? Mas quando o seu animalzinho some, você não sabe, você não sabe se ele tá com frio, você não sabe se ele tá com calor, cada um tem o seu mimo dentro de casa, né? Será Sim, que ele tá com a cobertinha? É terrível, não dá nem para imaginar isso, né? Nem pensar. E eu queria te perguntar se todos os animais eles são doados castrados, porque também eu já vi pessoas que falam, mas eu quero bem pequenininho, aí depois eu devolvo para castrar, ou eu trago para castrar, ou eu levo. Como que funciona isso? Só são doados depois de castrados mesmo? sim, a gente tem essa preocupação porque é complicado. A gente quer cada vez. A castração é a única solução, né, que a gente enxerga para diminuir cada vez mais os animais de rua. A procriação, tanto do gato quanto do cachorro, é muito rápida. É uma quantidade muito grande. Então, cachorros e gatos, você sabe mais do que eu não sei a quantidade exata, mas em cachorro eles dão em média de 5 a 10 animais. Gatinhos também têm filhotes. Então, a procriação é muito rápida. Então, quando a gente resgata, primeiro a gente faz todos os primeiros atendimentos, né, ver a saúde, mas a castração é algo muito importante, é algo que a gente acredito que a maioria dos abrigos e das ONGs também devem pensar da mesma maneira. De só doar castrado, porque se acontece. Fiquei sem bater, estou com 20%, mas eu tô aqui. Se acontecer do animal fugir ou de acontecer qualquer coisa, não tem a chance de procriar e dar mais animaizinhos na rua. Então, é muito pela questão. Além do que, tem toda a saúde, principalmente para fêmeas. Tem essa questão da castração para evitar vários problemas de saúde. Então, a gente preza muito em só doar castrado. Quando a pessoa vem querendo algum filhotinho muito pequeno. Eu só quero. Primeiro que a gente tem um pouco de receio já, porque a adoção é um ato de amor, né? Então a gente sempre fala, sempre pensando no bem-estar do animal, né? A gente quer que ele sempre eles. Então a gente tenta conversar com essa pessoa, a gente tenta explicar para ela o valor da castração, no sentido mais de benéfico mesmo, não digo financeiro. Então a gente realmente explica. E aí, se ela manter o interesse, a gente consegue doar, mas a gente só doa castrado sim. Quando vem muito filhotinho, a gente primeiro desmama, ou às vezes primeiro com 2, 3 meses, a gente tem a questão da vacina também, que a gente tem que dar a vacina. Então, são sempre duas coisas que são muito importantes. É a vacina e a castração em dia. São as coisas que a gente preza e que a gente luta muito, principalmente para conseguir dinheiro para conseguir fazer essas coisas. Porque a gente sabe que não é barato e, como a gente falou, são 70 animais, então são 70 castrações, então, é sempre muito. Então, o nosso maior gasto hoje, com certeza, é na parte veterinária. Às vezes o animal precisa ser internado, às vezes a questão dos remédios, eles chegam desnutridos, machucados. Então a gente precisa muito da ajuda de todo mundo para poder manter esse trabalho, para a gente poder continuar lutando e encontrar famílias e encontrar adotantes e o animal tá saudável para ser doado também. Mas a castração é algo que a gente só doa castrado mesmo pela segurança do animal. Perfeito. A Vânia comentou aqui, né, dos gatos com esporotricose, que é uma zoonose, fungo, está acabando com várias vidas. Muitas pessoas sacrificam o animal por ser uma doença que passa de humanos para outros animais. E aí a gente entra, acho que não só na esporotricose, mas na importância do profissional, né? A gente ter o cuidado aí com o bichinho, porque muitos animais, ela citou aqui uma zoonose,
mas muitos animais às vezes são sacrificados ou perdem a vida ou são abandonados porque o tutor não tem informação, não entende aquela doença, não sabe como levar aquela doença, né? E aí eu acho que tanto o pessoal veterinário, claro, mas o pessoal das ONGs, muitas vezes, gente, eles têm muita informação, é a vida deles, eles estão ali, né? Independente de serem ou não veterinários, eles conseguem te dar um norte ali do que você fazer com o teu bichinho. Então, com certeza, vocês conseguem também ter muita informação sobre isso. E a Débora entrou aqui num assunto que eu considero super polêmico, que é que ela concorda com a adoção, que é um ato de amor e que não deveria ter filtros, né? De ser um bebê branco, macho, fêmea, enfim, que amor é amor. E aí, gente, eu vou contar um pouquinho do que eu faço, que eu vou um pouco contra. Enfim. Mas o que, que a gente percebe aqui, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou adotar. Aí, tá bom. Aí eu moro num apartamento de 30 metros quadrados, eu tenho duas crianças lá, né, terríveis, e mora todo mundo lá, enfim, eu quero adotar um animalzinho. Ah, mas eu vou na feirinha, eu vou adotar um filhote. E aí eu falo, olha, pensa bem no que você está fazendo, porque assim, você acha que está fazendo um super ato de amor. Nossa, mas eu sou muito boa. Eu fui lá, adotei um neném na feirinha. Nossa, como eu sou uma pessoa, né, maravilhosa. Deus está vendo. Mas, gente, sabe o que acontece? Aquele bebê chega na tua casa, você não sabe o tamanho que vai ficar, porque a gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe daquele neném. Você não sabe o temperamento que aquele neném tem. E aí ele começa comendo a sua havaiana, termina comendo a sua maquiagem, né? Coisas que são importantes para você. E passa 2 meses, você vai lá e fala assim: ai, meus filhos estão com alergia, não vou ficar não, viu? Mas seus filhos não tinham alergia? Não, eles já tinham, mas eu vou devolver o bichinho mesmo assim. Ou fica inventando moda de doar para um outro, doar para um outro. E aí, o que, que eu vejo? Não sei se a Si concorda comigo, mas aqui eu falo muito isso para os clientes. Veja o seu perfil, vai até lá se você quer adotar, senta e conversa, porque às vezes realmente o seu perfil é de um bicho branco. Às vezes o seu perfil é de um bicho de pelo longo. Às vezes o seu perfil é de um bicho de pelo curto. Sabe por quê? Ai, mas eu adotei, ele é lindo, mas solta pelo e você não suporta isso. Ai, mas ele é um pretinho que ninguém queria, então ninguém queria nem você. Aí depois você vai lá e devolve. Então, assim, eu acho que a gente tem que se adaptar às nossas realidades. Então, eu moro num apartamento, eu tenho um adotado, né? E é engraçado, gente, porque chega aquela coisinha, né, que ninguém diz não, encontrada, e aí a pergunta da minha mãe foi assim: que tamanho que vai ficar a gente morando num apartamento? E eu pensando, eu sei lá que tamanho que vai ficar, eu não conheço nada. Mas eu seguia firme, não vai ficar pequeno. Imagina, a pata é pequena, vai ficar pequena. E ele foi ficando parecido um poodle, mas para um poodle, ele é um poodle gigante, de quase 12 quilos. Então, assim, é um cachorro ok, médio, mas se eu quisesse um poodlezinho, toy, ele saiu totalmente da expectativa, né? Sim. Então, é importante isso, gente. Às vezes você tem a expectativa de ter um gato super tranquilo, que você vai esquecer a porta aberta e ele não vai sair, e você pega lá uma gatinha tricolor já doidinha. Então é importante você conversar com as meninas, né? Como que você vê isso, Si? Como que vocês encaram tudo isso lá? Eu concordo totalmente com essa questão de perfil. Só tô colocando o celular para carregar, porque senão ele vai Claro, acabar. claro. Eu concordo totalmente com essa questão de perfil. Inclusive, a entrevista serve muito para isso, para a gente conseguir conhecer mesmo. A gente sabe que a gente quer adotar, a gente tem animais que são irresistíveis. Inclusive, a gente esmaga muito, principalmente filhote. A gente abraça, beija muito, aquele cheirinho de cafezinho que eles têm na boca, que é uma delícia. Mas é o que você falou, eles destroem, eles têm uma energia muito grande, eles demandam uma atenção muito grande. Então, na entrevista, a gente realmente é muito para conhecer a personalidade do adotante e casar ela com a personalidade do animalzinho para os dois conseguirem não ser devolvido, para os dois, é o que você falou, para a expectativa e a realidade ficarem ali, para não ter essa questão muito grande, separação muito grande. E a questão do adotar,
ato de amor que eu falei, realmente sem essa distinção, sem olhar para ver se ele é preto, caramelo, pelo curto. Tem muito animalzinho que foi atropelado, que tem algum problema. Eles não são bonitos fisicamente, mas eles têm amor igual, eles têm todo, às vezes até mais, né, do que o bonitinho. Você falou da questão dos gatinhos, que gatinho é mais independente nesse sentido. Eu tenho, e a minha é mega amorosa. Ela mas é no tempo dela. Então é assim, ela fica no canto dela, quando ela quer, ela vem, pede atenção. E não deixa pegar no colo, ela não gosta, e a gente respeita isso. Então, às vezes a pessoa quer um gatinho, porque comparado a um cachorro, dá um trabalho menor, porque eles fazem xixi e cocô na areinha, porque é diferente, mas a gente precisa respeitar esse tempo do animal, esse espaço do animal, porque foi o que a gente falou, eles têm traumas, eles têm perfis diferentes, então a gente faz a entrevista para distinguir mesmo. Olha, o seu perfil para um cachorro, você não tem tempo, às vezes a pessoa trabalha 12 horas, 14 horas fora de casa e o animal fica sozinho. E foi o que eu falei, tem animal que não consegue ficar sozinho, que tem uma carência muito grande. E se ficar sozinho muito tempo, vai destruir metade da casa. E aí acontece a questão da devolução. Então, a gente sempre faz, a gente sempre tá aberto, claro, a conversar. Foi o que você falou, a gente tá ali para conversar, para tirar dúvida, para entender qual a expectativa do adotante, o que ele tá buscando, se ele realmente tem o perfil que você falou, quer um cachorro alto, magro, branco, preto. A gente tenta sempre casar tudo, seja a personalidade com a parte física que o adotante espera. Mas eu concordo totalmente com o que você falou nesse sentido, porque... A Kissy, ela é nossa cliente há muitos anos, ela está falando dos benefícios, né, de adotar um animal adulto. Ela era madrinha de uma cachorrinha numa ONG, e aí depois que o contactante dessa cachorrinha faleceu, ela pegou e está na casa dela agora, a Roberta. Então, e a Roberta chegou para ela já idosa, né? Então, é muito compensador também, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas é muito gostoso, gratificante, né? De adotar um animalzinho adulto também, porque eles têm um entendimento já muito maior do que o do filhote, né, gente? A tal da maturidade, os animais também têm Sim. isso, né? Então você não vai ter questões que você tem com o filhote. Às vezes, apesar do filhote ser aquela fofura que todo mundo quer pegar, abraçar e tal, uma fase muito gostosa, né? Mas às vezes o teu perfil é de já ter um adulto. Então também é muito, muito gostoso, né? E aquelas pessoas também que falam, não, idoso eu não quero. Mas às vezes pensa melhor, conhece os animais, porque também é muito legal. Tem alguns animais idosinhos, mas que eles estão do jeito que você quer. Às vezes aquele animal já é mais tranquilo, ele quer só a caminha dele, paz, comida, água. É muito mais tranquilo você cuidar de um idosinho do que eu estar aqui fazendo a live e alguém comendo minha havaiana. Às vezes tem esses benefícios, né? Então, enfim, conversem. E se tem alguma taxa para adotar esses animais quando chega lá, quanto que é? A gente pede, tem uma taxa simbólica no valor de R$ 120 hoje. Esse dinheiro realmente ajuda muito, porque é algo que ajuda a pagar as contas mensais, é algo que ajuda a pagar a parte veterinária. A gente coloca esse valor realmente como uma taxa simbólica, porque assim, quando a gente pega um animal, a gente acaba gastando às vezes mais de R$ 1.000 para salvar a vida daquele animal. Já aconteceu, a gente tem casos de um específico que a gente já gastou 15 mil para salvar, e ele ainda está em tratamento, ele ainda está gerando um gasto muito alto para a gente. Então, assim, realmente é uma taxa simbólica, porque as pessoas acabam se responsabilizando um pouco mais quando tem isso. Infelizmente, a gente enxerga, quando a pessoa compra um cachorro, seja de raça, ou que seja, ela tem uma responsabilidade, talvez por ter despendido desse valor. Então a gente coloca a taxa, claro, que é para nos ajudar financeiramente, para ter essa entrada de dinheiro, para a gente conseguir continuar
mantendo os animais, comprar as vacinas, que é algo mensal que a gente não pode deixar de comprar. Então, essa taxa ajuda muito nesse sentido. E é realmente, a gente coloca, a gente mostra para os adotantes nesse sentido de, olha, a castração, que travou de novo. Voltou. Voltou. A castração, ela tem um valor de X, a vacina custa tanto. Então, mostrando para eles, olha, ele ficou no abrigo tanto tempo, ele consumiu um X de ração que custa tanto. Então, para a pessoa entender que aquilo não é que a gente está cobrando uma taxa porque a gente quer ganhar em cima, porque a gente está vendendo animal, ou porque. Não, é realmente uma taxa para nos ajudar a continuar mantendo o trabalho. É totalmente nesse sentido essa taxa. Perfeito, deu uma travadinha também, mas já voltou. Se uma outra dúvida, nós começamos a recolher as doações a semana passada, porque algumas pessoas nos procuraram para doar coisas. Então a gente tem aqui bichinhos que falecem e a pessoa tem a caminha, tem os comedouros, tem as coisinhas, né? E querem doar. Esse tipo de doação para vocês também é interessante? Aquela pessoa Sim, que é sempre. perdeu o seu bichinho e que quer dar as coisinhas dele. Sim, a gente sabe como é doído, né? Demora um tempo para a gente associar muito essa questão de tipo, vou me desfazer das coisas dele. Então, além de ter toda a parte sentimental, que a gente sabe que é difícil, para a gente ajuda muito. Seja roupinha, caminha, comedouros. Às vezes ração, as pessoas às vezes não querem doar ração aberta. Ah, já comecei a usar e ele acabou falecendo. Então, assim, mas mesmo essas rações abertas, mesmo se tiver com qualidade, a gente sempre fala, se você daria para o seu animal, a gente claro que vai receber. Então, se o brinquedo, principalmente porque a gente tem os animais, eles destroem tudo o tempo todo. Então, a demanda de brinquedo também é muito grande para a gente, caminha, porque eles destroem. Então, qualquer doação realmente é muito boa para a gente. A gente recebe lá no Laicão, no Imperdiz, na nossa feirinha, a gente sempre é o nosso ponto de coleta hoje. Não precisa nem ser aos sábados. Eles têm o Laicão, eles têm parceria com a gente, então eles têm uma área que é destinada ao ajuda animal. Se as pessoas quiserem doar e deixar lá, a gente recebe no final de semana, a gente vai lá e busca. Então, mas toda doação é sempre bem-vinda, é sempre tanto remédio também. A gente usa demais esses remédios, claro, se não for um remédio de uso específico, né, a gente acaba conseguindo usar. Então, E é mesmo na sempre. pandemia se mantém os encontros lá no Laicão, então todo sábado. A gente ficou. Agora, a gente varia muito por causa da fase, né? Que a gente se encontra. A gente Vermelha, ficou. laranja, a gente está É, numa fase multicolorida em São Paulo, né? a gente às vezes não consegue muito acompanhar, mas a gente está fazendo até a segunda ordem, a gente continua. A gente ficou uns 8 meses, 10 meses sem fazer feirinha, porque foi quando a gente estava naquele primeiro período. Então as doações eram feitas somente online mesmo, e esses adotantes iam buscar lá no abrigo com a gente. Mas hoje a gente está conseguindo fazer sim a nossa feirinha aos sábados. A gente reduziu a quantidade de animais que vão para a feirinha, para a gente poder reduzir também a quantidade de voluntários. Então, a gente está com um grupo menor ajudando a gente aos sábados, mas a gente continua lá. Inclusive, no nosso Instagram, no nosso Facebook, a gente está ali o tempo todo, então a gente consegue informar sempre os nossos voluntários. Quando não tem feirinha por algum motivo, pandemia, alguma coisa, a gente sempre informa também, mas a gente está mantendo sim as feirinhas aos sábados por enquanto. Perfeito. Bom, Sim, vou te agradecer, deu nosso horário, vou te agradecer muito por estar aqui com a gente. Deixar a gente, são muitas informações, sigam @ajuda animal, né? As meninas se colocam totalmente à disposição para conversarem a hora que vocês quiserem. Então, seja para apadrinhar, seja para adotar, ou seja para fazer uma ajuda pequena ou grande. Também não tem isso para abrigo, tá, gente? Então, é porque se eu tivesse que doar, eu ia doar pouco. É pouco para você, mas assim, no montante ali, se cada um desse R$ 10 por mês, para a vida delas melhora muito, Muito. né? Quando a gente tem alguma questão beneficente, qualquer valor é um valor que ajuda bastante.
Então, falem com elas. E fica o nosso convite para o webinar. O webinar serão palestras de cunho técnico, claro. Vamos falar de dietoterapia, vamos falar de medicina integrativa, vamos falar de felinos, né? Ambiente cat friendly, que hoje é tão falado. Vamos falar da parte de elo aí com o Dr. Marcos Fernandes também, entre animais e tutores, que cada vez vem sendo mais falado. Então, vão ter silvestres. Eu devo estar esquecendo de um monte de gente. Vai ter dietoterapia chinesa. Vamos falar de internação. Vamos ter várias palestras. 2 mesas redondas interessantes, falando de questões de coluna também. Vamos falar de laser. Então, a nossa proposta é que você venha saber mais desse mundo. Se você gosta de animais, informação nunca é demais, né? O que eles podem ter, o que você pode fazer, como você pode ajudar e abordar. Vamos estar aqui sábado e domingo, começamos às 8 horas da manhã. Todo o dinheiro vai ser destinado, dividido entre essas 2 ONGs. Hoje a gente está recebendo aqui a Si, na quarta-feira a gente também vai receber a próxima ONG, para que vocês conheçam mais, melhor. Vocês entram lá para entender, a Dri o pessoal aqui está parabenizando. Então, fica o convite, gente, para que vocês conheçam mais e para que vocês venham fazer parte. Quem está se perguntando como que faz parte do webinar, na nossa bio está o link do Simpla. Você clica lá, você já cai dentro do Simpla para adquirir o ingresso. Você pode adquirir um dia, você pode adquirir os 2 dias de congresso. Ah, mas eu só queria ver uma palestra. Tudo bem, você adquire para um dia e vê aquela palestra que é do seu interesse, tá? Nós não sabemos se vamos conseguir deixar gravado ou não, porque a gente optou por um formato bem emocionante, que é o ao vivo, né? Então, tá todo mundo aqui com um friozinho na barriga, porque todas as internets têm que colaborar com a gente, né? Mas a gente acredita que é muito legal. A Camila tá falando que já está inscrita. Cá, ajuda a gente aí a divulgar. A gente ainda está com poucos inscritos, né? Numa proposta tão legal, então vamos divulgar. E a ideia é que vocês possam tirar as dúvidas ao vivo com esses palestrantes. Então, são pessoas renomadas, tem uns nomes muito legais fazendo parte com a gente. A gente está, né, cheio de palestras, show de bola mesmo. Então, venham fazer parte com a gente. E é isso, te agradeço, Si, mais uma vez. Vou deixar essa live salva para que todos vocês possam compartilhar. Clica aqui no aviãozinho, já manda para um monte de gente que gosta de bicho, já fala, vamos fazer o webinar, sábado e domingo? Vai fazer o quê, gente? Está na pandemia, sai da rua. Vem fazer o webinar, né? Então, esse povo que está aglomerando, né? Para de aglomerar, vem fazer o webinar. Que vai Vamos estudar. Vamos estudar que é melhor. A Ká está falando que tem muitos palestrantes maravilhosos por uma boa causa. É verdade. A gente se surpreendeu com todos os palestrantes que disseram sim para a gente, né? Ninguém se opôs. Então, foi muito legal essa proposta. E a ideia é fazer mais, né? A gente só precisa aí desse empurrão de todo mundo. A Simone sabe como é, né? Então, é divulgação. A gente está nessas de 2 um últimas em um, semanas. De um em um, para que a gente possa divulgar a ideia e ter um resultado melhor. Eu Então, queria obrigada. agradecer muito, Ju, também pela participação, por ajudar a gente a alcançar um número maior, a ajudar a gente a passar essa informação, nosso conhecimento. A gente está realmente disponível para tirar qualquer dúvida. Essa questão que você falou da doação, hoje a gente tem um número grande de seguidores, então se cada um doar um pouquinho, R$5, R$1, às vezes a gente fala, foi o que você falou, tenho vergonha, mas não tenham. Para a gente realmente, independente do valor, qualquer ação, qualquer doação para a gente é muito importante, ajuda muito. E eu queria agradecer mesmo por ter participado, por a gente ter conseguido explanar vários assuntos que são tabus, né, que são muito pertinentes para os adotantes. E é isso, que as pessoas participem cada vez mais desses encontros, dos webinários, para realmente aprenderem e entenderem um pouco mais do outro lado, né? Que senão do nosso mundo cor-de-rosa, que existe um lado muito negro nessa questão. Ixi, travou de novo. Nessa Voltou. questão do mundo animal que a gente hoje participa. Não, com certeza, né, gente? Assim, o bicho é uma coisa muito fofa. Então, tudo que é fofo engana, igual bebê, né? Não dá trabalho. Dá trabalho, sim, dá Só muito quem é mãe trabalho. sabe. Dá muito trabalho.
Tem que ter responsabilidade. Ah, eu vou pegar para os meus filhos brincarem. Não, gente, não é brinquedo, é vida. Dá trabalho, fica doente. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você já começou a história falando que não tem dinheiro? Esquece. Quando sobrar, você vai lá, dá um pouquinho, visita, passa um dia. Mas não inventa moda para não aguentar Exato. depois, né? Então não é brinquedo. Ah, vou dar de Páscoa, né? Agora, daqui a pouco começa. Vou dar o coelho de Páscoa. Gente, Coelho. pelo amor de Deus. Vai na PB Kids, compra coelho de Compra de pelúcia, dá para pelúcia, tem um criança. monte. Um monte, um monte. Esquece, gente. Não, não, tá bom? Mas é isso. O que vocês precisarem, meu telefone vocês sabem, 980210461. Se quer passar o telefone da ONG, alguém que queira falar com vocês, A gente não tem um telefone, a gente é só, a site. gente é mais pelo Instagram, o @Ajuda Animal, e também pelo Facebook, o projeto Ajuda Animal. A gente tá lá o tempo todo, a gente tem todos nós estamos envolvidos, não é uma pessoa sozinha, então a gente Responde o tempo responde todo. o tempo todo com várias pessoas. Combinado, então. Gente, beijo para vocês. Bom dia. A gente Bom se vê dia, boa no sábado no semana. webinar. Exatamente. Boa semana para todos nós. E enviem aí para os amigos. Eu espero vocês, tá bom? Beijo, gente. Obrigada, Gente, beijo, Silvia. tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.